Existe uma história, melhor dizendo, uma mentira que percorre as entranhas das teorias e especulações de Star Wars desde, sei lá, 2002? Acho que sim, né? Quando saiu o Ataque dos Clones e a gente descobriu o que a gente vai comentar aqui agora. Estamos falando de Mace Windu. Melhor dizendo, estamos falando do sabre de luz do Mace Windu. O sabre desse personagem sempre foi alvo de teorias e especulações. Porque, vamos combinar, faz sentido, foi o primeiro sabre de luz diferentão que nós vimos nos cinemas, né? Na tela, assistindo Star Wars, um filme de Star Wars, no caso. Estávamos acostumados com, como diz o próprio George Lucas, Who we had to talk to about your light color, your lightsaber color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. e o sabre do Mace é roxo. Deve ter alguma coisa a mais aí. Por que que não é verde ou azul dentro da história? A gente vai falar um pouquinho sobre bastidores daqui a pouco, mas, bom, se o sabre é diferente dos mais convencionais, alguma coisa deve ter aí. Mas assim, de verdade, não tem. Se você faz parte de algum grupo de Star Wars, você provavelmente já ouviu falar que o sabre roxo do Mace representa o equilíbrio entre o lado sombrio e o lado da luz. Então, tanto o Mace Windu quanto o sabre roxo dele, a cor roxa, simbolizariam esse equilíbrio. Inclusive, vamos combinar que a soma de azul, que é o sabre mais comunzão mesmo de Jedi e tal, com o vermelho, que é um sabre Sith, né, um sabre do lado sombrio, não Sith, né, mas do lado sombrio, azul com o vermelho dá roxo. Então, bom, faz certo sentido, não faz? Pois é. Isso não é confirmado em nenhum material de Star Wars oficial, tanto no cânone quanto no antigo Legends, ou seja, antes da Disney comprar a Lucasfilm, tudo que tava valendo pra linha do tempo, ali livro, quadrinho, tal, que depois que a Disney compra a Lucasfilm ela descanoniza, mesmo ali não tem fonte nenhuma, nada confirmou isso, é pura especulação. E basicamente, galera, não existe nenhuma explicação do porquê um sabre de luz é roxo, mesmo no Legends mesmo. Na verdade, só existe uma explicação do porquê o sabre de luz do Mace Windu é roxo, e tá nesse mesmo vídeo que a gente acabou de mostrar. Who we had to talk to about your light color, your lightsaber color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. No purple lights? You might get purple. Ou seja, o Samuel Jackson pediu pro George Lucas falou, fechou, vamos fazer um sabre roxo, já era, e assim nasceu o sabre roxo. Justamente porque a gente tá falando do Ataque dos Clones, então tem aquela batalha em Geonosis com centenas de Jedi, e ele falou, bom, eu queria me ver lá no meio, cara, mesmo filmando de muito longe, eu queria ver o que eu tô fazendo, e bom, o sabre roxo está lá, e dá pra ver onde Mace Windu tá, basicamente a batalha inteira. Beleza, dá pra gente encerrar aqui, né, não tem nada confirmando em lugar nenhum, é algo que saiu de especulação por uma fake news, assim, uma verdade que não é verdade no meio dos fãs, mas eu acho que faz sentido a gente olhar de onde que isso surgiu. Sacou? Porque faz sentido a lógica, na verdade. Se a gente pegar do ponto inicial e tentar traçar, faz sentido a galera acreditar que o sabre de luz roxo representa o equilíbrio. Porque isso casa, teoricamente, com a história do Mace Windu, principalmente com a habilidade dele, a sua formação e a sua forma de lutar, basicamente no Mace Windu como um Jedi. Tanto no Legends quanto no Canon, o Mace Windu é um dos poucos Jedi que pode usar a forma de luta 7, conhecida como Va-Apad. Na verdade, Va-Apad é uma atualização barra variação da forma 7 original, conhecida como Juyo. Essa forma era conhecida como a forma mais agressiva de todas, focada em ataques decisivos, quase nada em defesa, e principalmente usava as emoções do usuário para aumentar o seu foco, sua força e sua velocidade. Só que vamos lá, é uma forma de combate, é uma forma de luta. Quais são as emoções que você usa numa luta, que você acessa numa luta? São emoções focadas em derrotar o seu oponente, raiva, ambição, sensação de poder, sensação de gostar da luta pela luta, e aí quem tava usando essa forma pegava essas sensações, essas emoções, e meio que incorporava na luta, não tentava restringir, usava aquilo. Não se deixava ser controlado, mas usava essas emoções pra ganhar mais força, velocidade e tal, pra conseguir ganhar a batalha. Por isso que tanto Va-Apad quanto Juyo eram perigosíssimos, porque deixavam o Jedi muito perto de se deixar cair para o lado sombrio, porque afinal você tá inflando as suas emoções, né, numa batalha, numa luta tal. Quem me garante que você não vai ficar cego de raiva, cego de ódio,
Você tinha que usar a sua raiva controlada apenas para ganhar aquela batalha. Só que, bom, como é que você controla a raiva, entende? Essa é a parada. Por isso que o Vapad e o Juyo eram muito difíceis de serem usados. Inclusive, a Ordem Jedi não permitia os Jedi aprenderem isso. Eram pouquíssimos Jedi que tinha que ficar lá brigando com o Conselho, pedindo autorização pro Conselho para conseguir aprender o Vapad principalmente. Porque o Vapad é meio que o Juyo, só que melhor. Era mais eficiente e tinha um plus também. Usava a energia do lado sombrio de quem tava usando a forma, né, de quem tava lutando, e também do oponente. Ou seja, usava a raiva, sei lá, a emoção do oponente para conseguir também derrotá-lo, entende? Se alimentava, entre aspas, com muitas aspas mesmo, das suas emoções conflitantes e que podem levar ao lado sombrio, e também das do oponente. Então, se o oponente tá te atacando com raiva, ele ia usar aquela energia pra aumentar a sua própria raiva e tal, e ia ficar meio que um ciclo de energia, um ciclo do cara se alimentando daquela batalha. É muito perigoso isso pensando num Jedi. Né, vamos lembrar sempre que a Ordem Jedi sempre prega o controle das emoções. Não há emoção, a paz, que é basicamente o que está escrito no Código Jedi, então é bem perigoso. No Legends eles trabalhavam melhor isso, no Cânone eles só falaram que sim, o Mace Windu luta com o Vapad e já era, não entrou em mais nenhum detalhe sobre isso. Então ainda teoricamente está canonizado que tem essa coisa de usar quase o lado sombrio, assim, tipo, usar as emoções, usar um pouquinho do lado sombrio pra se ajudar, e ter muito cuidado porque o Vapad te leva pro lado sombrio, né, cuidado pra não cair, mas o Cânone meio que fala, tipo, ó, é assim ainda, mas a gente não entra em detalhes sobre isso, pelo menos não por agora. No antigo Legends, a cor de um sabre de luz estava diretamente ligado à função do Jedi dentro da Ordem Jedi. Por exemplo, as 3 funções principais que tinham dentro da Ordem Jedi no antigo Legends. Os Jedi consulares tendiam a usar sabres de luz com a cor verde, refletindo uma abordagem ali mais sábia, mais pacífica para a força. Eles geralmente eram mais voltados para a diplomacia, para a meditação e também um uso da força mais moderado. É quase tipo o Yoda. Pensa, o Yoda é um exemplo perfeito de um Jedi consular. O Qui-Gon Jinn também. Já os Jedi Guardiões muitas vezes preferiam sabres de luz azuis, simbolizando a sua natureza guerreira, o foco em combate, e esses eram os caras da porrada, né? Que lideravam batalhas, iam lá pra frente dando sabrada de luz em todo mundo e usavam a força de maneira mais ofensiva, com empurrões, puxões, usando pra combate mesmo. Também tínhamos os Jedi Sentinelas, que usavam bastante a cor amarela no seu sabre de luz. Eles eram meio que um equilíbrio entre os consulares e os guardiões. Um equilíbrio entre habilidades de combate e habilidades mais técnicas especializadas. Eles eram os caras que faziam aquilo que as outras duas não faziam. Como espionagem, mexer com tecnologia, também a guarda do templo de Coruscant eram os sentinelas que faziam. É importante ressaltar que mesmo no Legends existiam variações. Tinha um Jedi Guardião com um sabre verde, tinha um Jedi Sentinela com um sabre azul, etc. No geralzão mesmo, as cores eram meio que separadinhas assim, mas bom, tinham variações e exceções, obviamente. E só para ressaltar mais uma vez, isso é o que estava valendo antes da Disney comprar Star Wars, né? Comprar Lucasfilm. Isso caiu depois, caiu do cânone. O que eu acho melhor, porque, bom, eu acho que fica muito quadradinho, assim, é legal cada Jedi ter um sabre diferente, porque sim. Não sei. Entende a lógica? Como o sabre roxo era muito raro e só tinha o Mace Windu que usava no mainstream, assim, né? Tipo, de grande Jedi. Mestre do Conselho Jedi, né? Líder do Conselho Jedi. E ele tinha esse histórico de usar essa forma que meio que só ele sabia, que ele que criou o Vapad, no caso, né? A variação do Juyo, que flertava sempre com o lado sombrio, mas ele nunca caía. As pessoas passaram a usar a explicação dessa técnica, dessa forma de luta, também para o sabre. Então, se o cara luta de um jeito onde ele quase cai, mas ele é muito controlado e não cai pro lado sombrio, o roxo deve significar que ele tem os dois lados em harmonia, o lado sombrio e o lado da luz. Essa foi meio que a lógica que as pessoas usaram pra misturar as duas coisas. É meio bizarro pensar isso, eu sempre penso assim, tipo, lado da luz e o lado sombrio. É meio que a guerra e a paz. O equilíbrio entre eles não é um meio termo, tipo, guerreando um pouquinho de paz. Não. O equilíbrio é a paz. O equilíbrio é o lado da luz. O lado sombrio sempre existirá, ele é natural, mas não é usando o lado sombrio que se chega a um equilíbrio. O lado sombrio é descontrole, é raiva, são sentimentos ruins, morte, destruição. Então é muito difícil pra mim acreditar nessa questão de controlar os dois lados. O lado da luz tem que prevalecer e sempre
sempre ganhar do lado da escuridão, que sempre está lá. É um inimigo que não vai embora, porque não é bem um inimigo, é um estado natural. Só que o equilíbrio é você dominar isso aqui, não necessariamente usar isso, mas saber que existe e sempre prevalecer na luz, sabendo que a escuridão está ali. Entende a lógica? Enfim, fui muito longe. Mas é basicamente isso. O sabre do Mace Windu meio que não quer dizer muita coisa, na verdade. Vale lembrar também que no cânone o Cristal Kyber vem sem a cor, né? Até se ligar ao Jedi e depois ele adquire uma cor e as cores são variadas. Não tem muito que um porquê. O azul e o verde são mais padrões, mas também temos outros personagens com sabre amarelo, com sabre roxo e, bom, não temos uma explicação pra isso. E eu até gosto, na verdade. Eu gosto quando fica essa coisa meio randômica assim, mais ligada ao interior do Jedi, mas a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer. Acho que fica legal na metáfora, sem uma explicação quadradinha assim na gavetinha, ó, você é consular, você é guardião. Entende a lógica? Lá no Legends, mais precisamente na edição Star Wars Tales 13, dos quadrinhos da Dark Horse, que saiu também em 2002, eles explicam como Mace Windu conseguiu seu cristal. Pensa assim, quando um Jedi vai montar o seu sabre de luz, principalmente nesse momento dos Jedi das prequels, né, Jedi de dentro da Ordem Jedi, eles iam lá pra Ilum, como nós vimos lá em Clone Wars. Só que nesse caso, Mace Windu consegue seu cristal roxo em outro lugar, num planeta chamado Hurricane. Ele tinha aproximadamente ali uns 14 anos, ele vai até o lugar, ele não tinha montado ainda o seu primeiro sabre de luz, o que é algo preocupante, né? Por isso que o Yoda mandou ele nessa missão. E lá ele consegue ajudar, primeiro ele enfrenta e depois ele ajuda os nativos do lugar, que são seres feitos de pedra. Como ele ajuda a galera dali, ele recebe um presente. Ele recebe então cristais roxos. Então é basicamente essa a diferença. Vale lembrar mais uma vez que essa história aqui não é canônica, tá? Dentro do cânone não sabemos como o Mace Windu conseguiu seu sabre, construiu seu sabre de luz, mas assim, um dia eles vão contar essa história, provavelmente. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não só curtido de ter achado legal, mas também deixado um like, tá? Uma curtida aí embaixo. Confere aí se você ainda tá inscrito no canal, porque eu tô vendo muitas pessoas voltando a comentar que o YouTube tá desinscrevendo elas. Então a pessoa comenta tipo, cara, o YouTube me desinscreveu, pá, tô me inscrevendo de novo. Então, bom, tô aqui pra avisar vocês que isso tá rolando, não sei porquê, mas confere aí se você tá inscrito, se você não tiver, por favor, se inscreve. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição outros vídeos linkados, com temas parecidos, né? Antes de ontem nós comentamos sobre os sabres de luz do Luke. É um vídeo bem interessante, cara. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição. E na descrição eu vou deixar o meu link de afiliado lá na Amazon. Entra pelo meu link, aí compra o que você quiser comprar na Amazon, não altera em nada o preço das coisas que você compra e vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Vai aparecer aqui o nome dos membros, aqui ó, vai aparecer bonitinho nos créditos. Muito obrigado pra você que é membro aqui no canal. Caso você não seja, torne-se membro. Dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada lá. Assim, vou jogar no ar assim. Fechou? É nóis. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Falou!